Já falámos sobre histórias de famílias destruídas e bizarras, casos de abusos e muito mais. Mas e se falarmos sobre uma família com 13 filhos completamente fora de controle? Este episódio pode conter alguns gatilhos. Vamos falar de um crime real que envolve menores. Ouve com cautela. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é a horrível história da família Turpin. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou a Sara Teibes. E eu sou o Ruben Teles. Só segui o texto. Tens a noção disso, certo? Como é que é, Rubens? Como é que é? Olá, Sara. Bem, olha. Oi. Ou em vez de trazeres cenas de fantasmas, possessões... Epá, qualquer coisa... Não, crimes. Ainda por cima que envolvem menores. Sim, já viste. E 13 não são 13 menores, mas são vários menores. Mas... Com 12 filhos. Yeah. Crescem coelhos? Não fazem mais nada. Não fazem mais nada. Na altura do Covid não se podia sair de casa. Antes, olha, foi mesmo antes do Covid. Mesmo antes do Covid. Portanto, isto é super, entre aspas, recente para aquilo que a gente costuma falar aqui, não é? Mas pronto, eu trouxe este porquê? Porque na altura isto foi um crime que eu vi documentários e tudo mais e é um bocado bizarro porque imagina, isto acontece no nosso dia-a-dia e é uma coisa que se calhar nos teus vizinhos está a acontecer e tu não sabes que está a acontecer. Portanto, quis trazer... Tive uma vizinha aqui do prédio ao lado que tinha o bebê dentro do congelador, por isso eu não me admiro nada. Não, estás a brincar. Não. Apareceram aqui uma vez ambulâncias, polícias, a polícia judiciária, um aparato brutal aqui ao lado da minha casa e foi por causa disso. E vocês não estranharam nada, né? Não notaram nada? Nada mesmo. Pronto. Aqui o que vamos estar o que eu vou falar, este crime vai ser então falar sobre esta família, que é os Turpin, que eles foram muito conhecidos, até porque depois uma das filhas ficou um bocado viral no TikTok, na altura, como eu disse, antes do Covid. Aquela febre toda depois do Covid, do TikTok, que foi quando o TikTok deu aquele boom. E então, lembrei-me desta família e por que não falar, já que eu adoro falar sobre crimes, eu prometo que vai haver um dia que eu venho falar sobre assombrações. Sim, a gente acredita, vamos todos dizer que sim, Sara, vais. Eu já falei sobre uma teoria e já falei sobre assombrações, olha, o meu primeiro podcast foi o meu primeiro. E não dormiste durante 3 semanas. E assustei-me, eu estava a fazer estava a ler o texto, para rever o texto, e uma pessoa aparece, eu contei na altura, uma pessoa aparece-me do lado e esquece. Pá! Horrível. Bem, gente, vamos começar então. Eu escrevi aqui, exato, como tu sabes, eu não gosto muito de assombrações, mas eu prometo que irei trazer, ok? Agora tens 3 livrinhos bons para isso. Exato, também eu já pensei nisso, em ler os 3 livros e depois trazer os 3 livros para comentar contigo. Diz muito para ler já, porque aqueles relatórios deles são bem grandes. Exato. Mas pronto. Então, trago uma história... à parte, vamos falar dos Turpin. Exato. Trago uma história de uma família que, aos olhos da internet e de toda a gente, parecia ser normal, apesar do elevado número de agregado familiar, mas era uma família que aparentava ser feliz, ok? Pronto. Exatamente. Uma coisa que eu já percebi é que lá nas Américas é muito comum haver famílias numerosas. Ok, então isto é Estados Unidos. Exatamente. Só para termos a localização. Sim, eu não sei que tipo de legislações é que existem lá, mas há muitas instituições, fundos, igrejas que fazem isso ser possível. Pronto, o facto de haver, por exemplo, cá em Portugal, no estado em que a gente está, é impossível uma família sobreviver com 13 crianças. Não é? É porque o Estado dá-te muito mais subsídios do que se tivesses uma ou 2. Há alguns. Não dá a todos. Desde que tenhas um X número de crianças para cima, já recebes bastante. Pronto, mas eu não sei como é pessoal, que é. Vocês já sabem, se quiserem charmarem coelhos, vão ao site das finanças. Não o façam, nem sequer é saudável, pelo amor de Deus.
Estamos então a Qual falar parte? de uma família. Passa à frente. Não ligues, passa à frente. Ai, caralho. Estamos então a falar de uma família que é a família Turpin, constituída pelo David Turpin, engenheiro informático muito bem remunerado, a mãe Louise Anne, que é membro de um clube bíblico, onde conheceu um marido, ok, nesse clube das igrejas, e então tiveram 13 filhos, 10 meninas e 3 meninos. Como já falei, e tal. não, vais perceber depois mais para a frente. Pronto, lá estou com os spoilers. Não, já estou a deduzir, né? Para terem estas crianças todas não tinham mais nada para fazer. Antigamente era assim, não é? Mas antigamente procriava-se para depois trabalharem, não é? Para ajudar na família. Nós já não estamos nessa fase, não é? Como falei há pouco, então, destas igrejas, o casal era super religioso, conheceram-se lá e casaram-se lá de uma forma menos normal. Ou seja, ele tinha 23 anos e ela 16. A religião... Nem sequer era maior de idade. Não, ela não era. Mas aquilo foi um amor à primeira vista e amavam-se imenso. E nesta religião dos cristãos protestantes... Isso eram situações hoje em dia, mas também não sei como é que se chama agora, por isso. Sim. Não sei, mas pronto, foi o que eu consegui encontrar. Eles não se casaram mesmo por obrigação nem arranjo, como eu estava a dizer. Foi mesmo por amor, segundo o casal. Okay. Nesta religião é normal então incentivarem estes casamentos, a procriação, ou seja, quantos mais filhos, melhor para a igreja, na reputação da família. Ok. E então a família apenas respeitou. Pronto, está bem. Okay? Bora, portanto, siga, vamos fazer 13 filhos. Pronto. Exato. Não havia 50 sombra de Greys, não havia nada destas coisas, pronto. Tinham que inventar. Não, se calhar aquilo nem era tanto tempo, nem era tá e pronto, estás grávida. É isto. E pronto. Eles são originais então de... tá aí pronto. São originais de Virgínia, mas foram-se mudando entre regiões do Texas. O primeiro nascimento aconteceu em 1988 e esta história que estou prestes a contar acabou em 2018. Portanto, o Covid começou-se a ser ouvido no final de 2019. Okay. Sendo então o último nascimento em 2018. A última mudança destes pais com os seus filhos foi em 2014 para a Califórnia. Mas o que de errado haveria aqui, até agora tudo parece normal, uma família grande, pais precoces, ok, isso não é tão normal, mas está-se bem. Mas obviamente que isto não poderia ser uma história realmente normal. Então, estas 3 crianças viviam em condições precárias. Por detrás das portas desta casa, as crianças eram mantidas em cativeiro, alimentadas a ketchup, mostarda e gelo, segundo a entrevista de uma das filhas, que é a personagem principal, que eu vou falar muito sobre ela, porque ela foi a que mais quis falar sobre todo o acontecimento da família. Ok. Eles tinham família e mais tarde em entrevistas houve tias que diziam que procuravam ver as crianças, não é? A família queria ver as crianças, visitar as crianças, mas o pai impedia-as qualquer contacto com a família, porque não permitia sequer encontros, ou seja, eles diziam, não, agora não dá, agora estão muito ocupados a estudar, pronto, coisas assim. Ou seja, mesmo a família, tipo, ok, imagina, tu tens um tio que tem 13 crianças, os seus primos, whatever, e não te deixa ver, obviamente tu ficas tipo um bocado, mas porquê, não é? Yeah. Só que esta família conseguia cobrir bem, fazendo viagens, por exemplo, foram à Disney, contratavam fotógrafos para fazerem fotografias, a demonstrar que estavam bem, renovavam os votos de casamento com festas em que só estavam lá eles. Há um vídeo na internet deles que é eles a casarem em Los Angeles com o famoso como é que se chama aquele cantor? O Elvis. Eles todos a fazerem uma festa, os putos a dançarem bem felizes, porque imagina,
o que a Jordan diz é, nós estávamos super felizes lá porque aquilo era uma coisa diferente. Ou seja, claro. Para eles aquilo era uau, eles estavam todos em êxtase. Então há vídeos na internet desse momento, e como eles partilhavam na internet, estava tudo bem. Os pais não queriam, era apenas ter convivência com famílias. Há pessoas assim, há casais assim que não querem ter convivência com a família. Então cobriam um bocadinho esta situação das crianças com estas ilusões, irem à Disney, irem passear, fazerem os votos de casamento, tudo isso. Mas pronto, uma coisa é que se as pessoas fossem mesmo atentas, e imagina, hoje em dia a primeira coisa que tu vês, agora já não tanto, eu acho que as pessoas estão mais críticas, mas antigamente se calhar não se reparava tanto nisso, tu conseguias perceber que alguns sorrisos não eram assim tão verdadeiros, ok? E os corpos destas crianças estavam desnutridos, magros e só pele e osso. Okay. Ou seja, as crianças estavam, super magras. A ketchup e a gelo? Sim, isto de dizer que são alimentadas a ketchup, mostarda e gelo foi mesmo a Jordan que disse que era o que eles apenas poderiam comer. Comer, beber, porque Sim. comer. Nunca ninguém tentou intervir, pronto. Ou seja, nunca ninguém disse nada. Tipo, está tudo bem. O que é que eles não sabiam? Cá fora é que dentro daquelas paredes existia então um inferno real e um crime gigante. Eles chamam mesmo lá, chamaram este crime a Casa dos Horrores. Ok. Pronto. As idades então desta família, O quando a história está no YouTube acabou, já está vendo algumas imagens a passar, não é? Exatamente. O estado das casas. Da Yeah. casa. As idades, quando a história terminou, era 2 anos, 11 anos, 12 anos, 14 anos, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 e 29. Houve um dos filhos, que nós já vamos conhecer, acabou isto com 29 anos. Pois. Ela esteve 29 anos nesta situação. Mas se calhar também com medo de fugir, não é? Exatamente. Dentro então desta casa haviam frigoríficos bloqueados com correntes e cadeados. Onyx. E despensas fechadas. As crianças não tinham acesso a comida absolutamente nenhuma. A comida era dos pais e as crianças não tinham esse privilégio. Não eram mas não pais, só a desculpa comida. lá, aquilo eram monstros. Não, aquilo eram completamente psicopatas. Phonics. Mas não era só a comida que proibiam o acesso. Não podiam tomar banho, ok? E as necessidades muitas vezes eram feitas no quarto ou na cama, onde dormiam. Porquê? Bem, as crianças eram acorrentadas à cama, como eu já tinha dito, e choravam a noite toda, e segundo a Jordan, porque não havia condições para dormir, não bastava a forma, era a falta de higiene e também as dores que as correntes também faziam. A casa então era, quem está no YouTube, como tu disseste, consegue ver, a casa era imunda. Para quem está no Spotify, mais ou menos para eu explicar, existia lixo por todos os lados. Está tipo, a passar essa sacos de lixo por todos os lados, no chão. Os pais não limpavam a casa e também não tinham empregadas domésticas. A Jordan chegou a dizer que nas poucas oportunidades que eram libertados, apanhou animais mortos em casa, como gatos e ratos. Ou seja, a sujidade, eles deviam deixar entrar os gatos, ou se calhar tinham gatos, é como não se via nada e tu para andares tinhas que andar tipo a pisar o lixo. Pronto, e obviamente que os ratos iam aparecer, se não havia higiene nenhuma naquela casa, óbvio que os ratos iam aparecer. E ser só ratos foi sorte. Aqui diz ratos, né? Porque sim, mas de certeza tinham mais porcarias, insetos deviam ser às pasadas. Não sei como é que estas crianças conseguiram sobreviver, como é que não houve uma morte, como é que esta rapariga de 29 anos sobreviveu, sou muito sincera. Sim. Então, estas crianças viviam num medo constante, porém esta era a sua realidade, ou seja, era normal. Isto era a vida deles, pronto, eles não aceitavam. tinham vida cá fora, não tinham convivência com mais ninguém.
nada, nem com família, nem tinham amigos cá fora, e para eles aquilo era completamente normal. Quando saíam para passear, nas poucas vezes, viam aquilo como uma bênção, uma prenda dos pais para eles. Eles apenas aproveitavam e obedeciam ao que os pais diziam, sorrir e parecer felizes, porque senão iam ser castigados. Claro, se não fizessem sem isso. lógica nenhuma, mas claro. Algumas vezes estas crianças podiam ver TV, e a Jordan disse que adorava dançar e cantar, e com o crescimento, apesar das crianças não frequentarem a escola e serem muito infantilizados, ao verem TV começavam a perceber que se calhar havia mais lá fora do que era a realidade deles. Uhum. Óbvio, não é? Se começaram, vão a ver o que é que há cá fora. Claro. Isto era uma coisa que não era comum em todas as famílias. Havia muito mais do que aquilo. A Jordan ansiava por mais do que aquilo. Ou seja, a Jordan foi a única em 13 que tinha aquela cena do tipo: não, isto não pode ser normal. Tipo, eu quero ser feliz. Eu quero cantar e dançar lá fora, sem que os meus pais me deem na cabeça. E ela então diz que numa entrevista viu por acaso o videoclipe do Justin Bieber, um dos videoclipes, que a inspirou tanto a dançar como cantar, e ela dizia que também via de vez em quando as séries do Disney Channel, e uma das coisas que ela diz foi que as personagens, quando ela via os personagens a falarem com os pais, do tipo a desabafarem com os pais, ou a ter um carinho com os pais, ela pensou... Ou seja, o normal, basicamente. E ela pensou assim para os irmãos: imaginem se eu pudesse desabafar com a minha mãe. Yeah. Pronto. Então isto mexeu muito com ela, muito. Os irmãos mais velhos, ou seja, deve ser para aí os dos 22 e 23, tinham acesso a um telemóvel que estava desconectado. Ou seja, só recebia sinal se houvesse rede Wi-Fi. E pouco usavam. Ou seja, eles, como não sabiam o que é que podiam usar ou fazer com aquilo, eles não usavam. Tipo, deixa estar. Só que a Jordan viu que eles tinham um telemóvel, eles não queriam, a Jordan agarrou no telemóvel. Tipo, ok, vocês não querem, mas eu fico com ele. Certo dia ela agarrou e escondeu. Gravava-se a cantar, tipo, imagina, ela cantava com o telemóvel, a dançar e tudo mais, e ela sentia-se feliz a fazer isso. Não percebia porque que não poderia ser ela a estar no lugar e no meio das pessoas dos videoclipes que ela via, a divertir-se, e decididamente era algo que nenhum dos irmãos se sentia bem. Ou seja, tipo, os irmãos diziam: Jordan, tipo, não faças isso, olha com os pais, tipo... Pronto. O medo mas constante. A miúda não. Mas a miúda, tipo, mesmo que soubesse que isso ia ser mau, mesmo assim, pronto, ela quis na mesma tentar. Ela aqui diz que chegou a postar um vídeo, quando apanhou a internet, chegou a postar um vídeo na internet dela a cantar e a dançar, e começou a ter alguma conexão com outras pessoas. Foi que ela depois também falou com uma pessoa, e essa pessoa vira-se e diz-lhe: mas tu não sais do quarto? E ela disse: não posso. E depois diz mais ou menos as coisas que acontecem. E essa pessoa, que ela não diz na entrevista quem é, provavelmente nem ela sabia quem era, diz que não era normal e que se calhar ela devia chamar a polícia. E foi aí que tipo... começou tipo... então, o que é que... houve uma vez que a mãe apanhou a ver o Justin Bieber e sufocou-a. Ela diz que sufocou-a de tal maneira... Depois disso ela teve imensos pesadelos, sonhava sempre que a mãe a queria matar, que andava atrás dela para a matar. Isto tudo aconteceu, a cabeça da Jordan estava completamente a matutar do tipo: isto tem que acabar. Então foi em 2018 que ela e a irmã mais velha, a Jennifer, começaram a planear uma solução de sair daquela situação. A irmã mais velha, a Jessica, tinha 29 anos, só que ela tinha ainda mais medo dos pais do que a Jordan, talvez por ser mais velha e se calhar por já ter sofrido mais.
E A ter Jordan visto tinha, muita coisa das outras crianças. exatamente, a Jordan tinha 17 anos, ela tinha 29. Pronto, tem ali uma diferença grande. Uhum. Um, Ela tinha, pronto, passado muito mais tempo neste inferno, tinha visto muitas mais coisas, lembrando que a criança mais nova tinha 2 anos, portanto nem sequer quer pensar no que é que essa criança sofreu. Exato. Ela também queria se libertar, só que juntou-se à Jordan, mas não tinha aquela coragem toda que a irmã tinha. O plano era fugirem as duas, procurarem alguém e salvar depois o resto dos irmãos. Uhum. Tinha de dar certo, porque se não desse certo, segundo a Jordan, poderiam morrer todos. Ou seja, na cabeça dela era ou dá certo ou então acabou. Exato. Para todos. Pois, especialmente depois daquilo que a mãe lhe tentou fazer, não é? Exatamente. Isto então, a Jordan com os seus 17 anos, em janeiro do dia 14 de 2018, ela decide então fugir. Durante a madrugada sozinha sem a irmã e foge com o telemóvel. A irmã fica em casa porque não consegue mesmo, com medo, não consegue abandonar. Perdi-me agora. Vou usar. Pronto, é isso. Eu agora vou falar muito sobre a irmã, sobre a Jordan, e porque eu vi toda a parte do documentário, porque eles lá na América eles gravam mesmo, têm tipo câmaras em que gravam as coisas a acontecer. E vou usar muitas expressões da Jordan agora. A fuga foi feita então com sucesso, ok. Ela tinha planeado na cabeça e câmaras de outras casas, câmaras de segurança de outras casas conseguiram captar ela a fugir. A pequenininha a fugir da casa. Então ela, como já tinha falado com aquele rapaz ou rapariga, não sei, na internet, ela agarra no telemóvel e escreve então o 911, que é o 112 lá das Américas. Mas nem sequer conseguia primeiro aquela porcaria porque estava super nervosa, e quando atenderam a chamada ela tinha dificuldades em expressar, ou seja, ela não tinha escola, vamos nos lembrar, ela era 17 anos que nunca foi à escola, o seu vocabulário era muito reduzido e ela nunca tinha falado com ninguém além da família, ou seja, ela tinha muita dificuldade em falar, tirando a parte que estava super nervosa. Pois só aí também não ajuda. Então, não, imagina que o pai por acaso está a vê-la na janela e sai de lá dentro. Exatamente. Então na chamada ela diz que acabou de sair de casa e pergunta onde é que ela está, mas ela não sabe onde é que está, não é? E acrescenta, nós temos pais abusivos. Quando tentam perceber que tipo de abuso é, a Jordan conta tudo, as correntes, os maus tratos, arrancam-nos cabelos e que tinha irmãos bebés acorrentados também. Não conseguindo situar-se, a Jordan nunca saiu de casa, não é? E quando sai, não sabe para onde vai, não consegue situar-se. Claro. Tentam rastrear a morada pela chamada, e quando chamam o xerife, não é? Pronto, o mesmo o xerife, ao local, este documentário ele diz que o turno dele tipo estava a acabar, estava mesmo no final, mas como era uma criança, ele decide ir na mesma para tentar, pronto, ver, deixa lá ver o que é que este adolescente quer. Ele diz ainda que há muita gente, ela ainda diz na chamada uma data de números que acaba por ser o equivalente ao nosso código postal que ela vê numa parede, e algo que vira também numa caixa de correio, não sei. Então a emergência diz para ela esperar ao pé da placa de stop, que ela diz que estava ao pé de uma placa de stop, e a Jordan revela que está muito nervosa, que pensou em sair dali porque achava que os pais podiam aparecer a qualquer momento, né? Porque ela olhava para todo lado. Exato. E que a matariam ali. Porém, o amor que tinha pelos irmãos, como ela diz na entrevista, fez com que ela ficasse corajosa e ficasse à espera do agente. A Jordan continua na chamada, não desligam, e perguntam também se acha que os irmãos precisam de ir para o hospital. Mas normalmente neste tipo de situações eles nunca desligam a chamada com crianças, nunca. Estão sempre lá com elas. Só que imagina, para tu veres mesmo a complicação disto, eles perguntam se os irmãos precisam de ir ao hospital, não é?
E ela revela que às vezes é difícil respirar e que diz que não tem a certeza que os irmãos precisem de ir para o hospital, que ela não faz mesmo ideia. Claro. E que não toma bem há um ano. Começou a tentar revelar o que sabia e o que sabia falar. Ela sabia que tinha ali de dizer tudo, porque se voltasse, não só ela morreria, como todos os irmãos estariam em perigo, agora ou nunca. É bom de frisar que esta criança adolescente nunca tinha tido contacto com ninguém. Ela não sabia o que era uma escola, não sabia o que era um hospital, não sabia o que era um jardim de baloiços. Nós sabemos que ela tinha a Disney, mas aquilo era como se fosse uma ficção para ela. É a mesma coisa como se visses tipo um cenário, como se fosse uma fantasia para ela. Estás a ver? Continuando na chamada, continuam a fazer perguntas. Ela chega a dizer que não sabe bem o nome da mãe, sabe que o pai é David, mas que raramente tem contacto com a mãe. Perguntam-lhe se ela toma alguma medicação, porque ela está assim meio coisa, então acham que ela está, dopada. Mas ela pergunta-se que não sabe o que é medication, que é o que lhes dizem em inglês, que é a medicação, nem sequer sabe soltar o nome dela. Portanto, obviamente que podem pensar que a rapariga podia estar sob o efeito de alguma coisa, não é? Exato. Ao explicarem o que é a medication, ela diz que não, que nunca tomou nada e que se estivessem doentes apenas tomavam um xarope, que eu pesquisei o nome do xarope e é um xarope para a tosse. Um xarope normal que a gente usa para a tosse. Muitas vezes lá têm substâncias que fazem com que as crianças fiquem mais moles e durmam a noite toda. Por exemplo, e que não gritem à noite acorrentadas, não é? Neste caso. Mas sim, então, o xerife entra em ação, né? Chega, e ele olha para a rapariga e percebe que a rapariga está muito nervosa e liga a câmara. Ele diz que vou ligar a câmara. É chamada bodycam. Pronto. Então, nessa câmara, nós vemos a rapariga ofegante mesmo, tipo, olhar para todo lado, nem sequer sabe o que é que há de dizer. Ele tenta acalmá-la, do tipo, calma, respira. Ela estava assim não por ter andado a correr, mas sim porque estava super ansiosa e a articulação das suas palavras não era boa, com um vocabulário pobre, como quase se estivesse sob efeito, como eu disse, alguma medicação, mas a verdade é que não estava. Pois, a ansiedade, o medo, tudo à mistura. E ela não sabia falar, ela sabia falar o básico. O que falava com os irmãos. É o básico. E se calhar aquilo que via na internet, sim. Yeah. Este então é o primeiro contacto que ela tem com um estranho e sem a presença dos pais. E com medo que não acreditassem nela, ela mostrou no telemóvel fotos que ela tinha tirado aos irmãos acorrentados. Smart girl. Ela antes de sair tirou fotos às condições que tinham. Vendo então que se calhar aquilo não era um caso de uma adolescente que apenas saiu de casa, ele pediu para ela ir para o carro e irem para a casa dos pais. O agente diz no documentário que apesar dela ter 17 anos, ela parecia ser muito mais nova do que 17 anos. Claro. Sem condições, a criança não consegue se desenvolver. Não. E estarem super magrinhos, não é? Os cancelados. Algumas das fotos então ela notava-se a sujidade das crianças por não tomarem banho, crianças acorrentadas como castigo por terem roubado comida aos pais, e as condições precárias. Eu sei o que é que fazia aos pais. Pronto, tanta gente agora. Com isto, claro que as autoridades acreditaram, não é? E perceberam que se calhar estavam perante um caso mais complexo. No carro, o xerife pergunta o que é que os pais dela fariam se descobrissem, e ela responde: provavelmente matariam. Diz que já a acorrentaram pelo pescoço e nunca tinham chamado a polícia porque não podiam ter telemóveis. Não fugiam também porque primeiro não sabem o que vão encontrar além das barreiras de casa, não é? Quem sabe, porque existem vários violadores e tudo mais. Claro.
e que se correr mal, têm medo do castigo que depois possam levar. Ou seja, eles vivem num medo constante. Tipo, se eles vão embora, apanham. Se eles ficam, apanham. Pronto. É uma coisa que não quero tentar a comparar humanos com animais. Tens a mesma coisa que os circos antigamente. Antigamente os circos iam buscar elefantes bebés acabados de nascer. Acorrentavam-nos com uma correntezinha pequenina e eles nunca conseguiam fugir. Ao crescerem e ficarem adultos, têm a força para partir a corrente. Yeah. Mas eles nunca a partem porque é a realidade deles. Eles acham que aquela corrente nunca vai conseguir deixar que eles saiam daquele sítio. Pois, é parte deles, não é? Exato. Eles cresceram com aquela cena de ok, esta corrente está aqui, eu não consigo fugir. Mesmo em adulto, eles não sabem a força que têm, podiam puxar, partir a corrente e ir embora. E as crianças estão super debilitadas, não é? Não são crianças que tenham nutrientes suficientes para estarem a correr dos pais ou para ripostarem aos pais. Sim. Portanto, é normal que as crianças também não tenham forças, nem sequer, se calhar nem pensavam bem, não é? Porque se não comem, também o cérebro não está... e não terem planeado, desculpa, atacar os pais de outra maneira, passarem a ser homicidas. Yeah. Sim. Daí que já foi uma sorte muito grande. Com aqueles gêmeos, não é? Com os gêmeos que aconteceu. Então, chegando então à porta de casa, a Jordan fica no carro. Com medo, e muito bem. Obviamente. E como havia provas do crime, a polícia não precisava de um mandato para entrar. Exato, é só entrar e... Tocaram e nada aconteceu. Ninguém respondeu. Era de manhã, eram 7 e tal da manhã, num domingo. Os agentes continuaram sempre a bater, dizer polícia, não sei o quê. E finalmente apareceram os dois. Com uma cara, tipo... ofegantes e em pânico. Nos vídeos vê-se mesmo eles com os olhos super abertos, tipo, que é isto, porque não é? Será, não é? Não tinha nada para esconder. Exato, ou seja, eles não perceberam que a Jordan tinha saído. Ainda bem para ela. Exato, eles tinham acabado de acordar, para eles estava tudo ok. Pronto, então ao entrarem em casa, os polícias viram aquilo que no YouTube estão a ver cá em cima nas imagens. Então, onde faz lá outra vez o movimento? Sim? Acho que é mais assim para este lado. Está ali em cima. Exato. Ou seja, como eu já disse anteriormente, consegue-se perceber então que o chão estava completamente com lixo, cheio de lixo. acumulados. Exato. Vê-se agora a cozinha. Também a casa de banho. Vê-se... Claro, desculpa. Vê-se também em alguns vídeos brinquedos fechados, selados dentro das caixas. E não, pessoas, não temos os vídeos por causa de direitos de autor. Exato. Vê-se isso a mesmo, imaginem, os polícias a passarem e as caixinhas fechadas, porque eles não tinham esse privilégio, eles podiam ver os brinquedos, mas não podiam tocar. Hoje em dia os adultos fazem a mesma coisa, mas chama-se colecionismo. Ou seja, guilty. Minhas crianças estão proibidas de mexer nestes brinquedos. Eu não sei se eu pus aí fotos das casas de banho. Teste uma foto de uma casa de banho cheia de lixo. Pronto. E uma com chão de madeira. Com assim um pedaço de madeira à frente da sanita. Pronto. É isso, gente. Existiam animais mortos, como já dissemos também. Não existiam condições de vida. Por isso é que eles tinham agora mostrar um quarto respirar. todo sujo e paredes sujas e desgraçadas dessas crianças, senhores. Eles tinham então esses problemas respiratórios porque, pronto, todo o ambiente. Não tinham condições, claro. Exato. Mal entraram no primeiro quarto, viram então 2 meninas logo no chão, que eram as meninas das fotos da Jordan. Elas não estavam acorrentadas, porém estavam todas sujas e via-se nos pulsos e nos braços as marcas das correntes. Havia quartos escondidos com caixas de cartão. Ou seja, imagina, várias caixas de cartão empilhadas à frente das portas dos quartos. E obviamente que os polícias reviraram a casa toda, claro, não é? Como é lógico.
foram à procura das correntes, né? Porque assim, se as crianças não estavam com correntes, onde é que elas estavam? Estavam dentro dos armários. E eram correntes gigantes, não eram tipo umas correntezinhas, eram correntes gigantes. Mas, perante esta situação, então, eles prenderam logo os pais, né? Agarraram nos pais e tiraram os pais de casa. Eu tinha desligado as câmaras e ainda tinha dado um enxerto de porrada aos pais, digo-te já. Pois. Estes por acaso. Ai, que aconteceram? Caíram das escadas. Aditos. Mas partiram as rótulas. Não sei, devem ter batido com os joelhos, sem querer. Não sei. Olha, estava tanta porcaria no chão que eles iam fugir, tropeçaram e vieram cá parar abaixo. Nem sei se isto tinha primeiro andar, se tinha segundo, se tinha resto de chão. Não sei. Acho que sim. Mas mesmo que fosse só piso, o resto de chão. Tropeçaram nas escadas. As escadas. Estava lá umas escadas outra vez. Então pronto, eles tentaram fugir para o sótão. Puxaram, bateram com os queixos aqui e pronto. E outra coisa, depois também encontraram crianças, pronto, acorrentadas mesmo, às camas, mas não sabiam das chaves, não é? Óbvio. Claro. Então foram perguntar aos pais, ainda à porta de casa, eles disseram para perguntar aos miúdos mais velhos, porque eles sabiam onde é que estavam as chaves. Até os putos sabem onde é que está a porcaria das chaves, percebes? Mas não tinham, se eles destrancassem, salvo seja, as outras crianças estavam lixados. Exato. As chaves estavam no móvel dos pais, tipo uma cômoda, e então depois tiveram um por um ali a libertar. A Jennifer, a irmã mais velha, já com 29 anos, no final de tudo isto, assim que viu a campainha a tocar, ela diz que se sentiu tão feliz porque sabia que a irmã tinha conseguido. Ou seja, ela dizia, tipo, parecia que ela estava num filme. Yeah. E que isto era tipo uma luz no fundo do túnel. Mas ela diz que só acreditou que isto estava a acontecer quando chegou ao hospital e viu pessoas a falarem com ela. Que viu paredes brancas e vozes. E ela diz que lá ouviu uma música, nem que seja uma música do hospital, e ela diz que a primeira coisa que lhe apeteceu fazer foi dançar. Pronto, na entrevista. Super emocionada. A Jordan diz que o momento mais feliz dela foi quando viu um parque infantil. Ela diz que nem sequer acreditavam que as pessoas normais tinham acesso a tantos espaços verdes e que aquilo era um paraíso. Pronto. Ela olhou para um parque infantil com 17 anos e ficou maluca. Para teres noção. Até eu, quando vejo um baloiço, fico maluco, mas não é melhor me sentar porque o meu peso... Depois ficam as criancinhas sem baloiços. É até 14 anos, tá, gente? Não estejam... Olha que depois pagam multa. Vocês vão àqueles sítios que têm um penedo muito grande, não é? Que tem aqueles baloiços gigantes para tirar fotografias, fazem filas e filas para o Instagram e usam esses baloiços. Nunca fui a nada dessas coisas. Eu já vi uma cena dessas e depois aquilo partiu e as pessoas por um bocadinho não caíram do precipício. Que horror. Que horror. Enfim, só a Jordan e a Jessica que aceitaram a falar, a mostrar o rosto. Eram das mais velhas, não é? A Jessica é a mais velha. Uhum. E a Jordan é a que tem 17 anos, é a que fugiu. Ela é muito despevitada. Ainda bem, porque se não fosse a miúda... Muito alegre, muito feliz. Mesmo no TikTok ela é maravilhosa, nem parece ela. Ainda bem. Juro. Ainda bem. Então, no hospital as crianças apresentaram dificuldades em andar, por estarem sempre acorrentadas, não sequer se estavam em pé. A altura não era certa para a idade que tinham. Lá está, não se desenvolveram. O coração não funcionava bem e a linguagem era limitada. A Jordan diz que, apesar de saber que os 12 irmãos sofreram bastante, nenhum deles tinha noção da realidade tipo de cada um, okay? Porque não tinha acesso a toda a gente. Por exemplo, um exemplo que a Jennifer, que era a mais velha, ela tinha 29 anos e pesava 37 quilos. Era o cipel. Exato. A criança que tinha 12 anos tinha o diâmetro do braço equivalente a uma criança de 4 meses. Coitadinhos.
Então o casal Turpin foi o quê? Foi condenado a 12 acusações de tortura, 12 acusações de cativeiro, 7 acusações de abuso infantil dependente e 6 acusações de abuso infantil. No tribunal, ironicamente, eles estavam acorrentados. Bem feita. E não estava preso pelo pescoço. Ao teto. Estavam com as pernas todas acorrentadas. A mãe tentou avançar com a desculpa de ser bipolar, que não conseguiu. Mas mesmo assim... e ela depois disse que quando voltassem todos para casa, que ela prometia que agora não haveria correntes. Ela diz mesmo isto no tribunal. Familiares então vieram às entrevistas dizer que a mãe tinha sido vítima de abuso sexual quando fora pequena. O pai recusou-se a falar ou contestar, sempre super na boa com aquilo tudo. Confessaram-se culpados, a mãe a chorar desalmadamente, tipo aquilo do tipo, não sei o quê, considera-se culpado, o que é que se considera, whatever, ela guilty, mas tipo sempre a chorar. Pai não. Lágrimas de crocodilo. O pai dizia, não sei o que mais, o que é que se considera? Ele, guilty. Tipo, na boa, estás a ver? Tudo ok. Depois, no tribunal, os filhos não quiseram aparecer, à exceção do mais velho e da Jennifer, ok? O filho ainda diz, não consigo descrever em palavras o que nós passámos enquanto crescíamos. Isto foi um discurso dele. Mas isso está no passado e estamos no agora. Vou ter o meu bacharelato em Engenharia de Software. Em junho do ano passado aprendi a andar de bicicleta e também aprendi a defender-me, a nadar, a comer saudável e a preparar uma refeição. Porque estas crianças nem sequer... A defender é bom, que é para se os pais voltarem e lhes às trombas. Porque as crianças eram tipo uns vegetais. Exato. Percebes? Ou seja, eles só perceberam... Nem os animais têm que ser tratados assim, quanto mais crianças. É que eles só se aperceberam que podiam ripostar e podiam defender-se depois. Quando viram que a realidade é completamente diferente da que eles pensavam que era. Do tipo, eu posso não aceitar ser maltratado. Tipo, só esse pensamento, que é uma coisa que nós, no nosso normal, né? Tipo, quando uma pessoa grita connosco e fala mal connosco, a nossa cena é, olha, mas porquê estás a gritar comigo? Tipo, mas está tudo bem, estás bem, né? Quanto mais te agredirem. E essas crianças era tipo, ok, pronto, está bem, pronto, lá está ele a sufocar-me outra vez. Tipo, não tinham essa cena. Depois a Jennifer disse, os meus pais tiraram-me a minha vida inteira, né? 29 anos. Yeah. Mas agora eu irei recuperá-la. Quase me mudaram, mas eu percebi o que estava a acontecer. Eu fiz o que consegui para não me tornar como eles. Eu sou forte e irei voar como um foguetão. Portanto, isto foi a minha tradução. Tradução direta, ok. Yeah. Ou seja, ela diz que quase que a conseguiram mudar para ser como eles, não é? Mas ela percebeu a tempo e pronto, e tentou não ser. Já, é aquilo que eu disse há bocado, estas crianças têm uma força interior que é uma coisa descomunal, completamente. Por aquilo que passaram... Não, pelo menos estas duas, porque estas duas em toda e até o puto, então o puto tirar agora bacharelato em engenharia de software, tipo... Yeah. Até porque elas as duas a falarem super felizes, juro-te, no final do documentário elas super a rirem-se uma para a outra, estás a ver? E a Jennifer diz, porque houve muitos que mudaram de nome, quiseram mudar de nome. E a Jennifer disse que não quis, a Jennifer e a Jordan, que elas queriam ser conhecidas como as Turpin, que foram fortes e que conseguiram dar a volta. Yeah. É uma força gigante, percebes? E que muitas vezes nós que estamos hoje em dia no nosso dia-a-dia não temos essa força. Portanto, é maravilhoso. Os pais também deram uma frase, né? Uma final frase do tipo antes de irem à sua condenação. O pai disse, o pai começou a chorar, foi aqui que ele começou a chorar. A advogada diz uma das frases que é: eu amo os meus filhos
e acredito que eles me amam a mim, mas depois eu lá recompôs e disse, eu sinto falta dos meus filhos e irei rezar por eles, e talvez um dia terei contacto com eles. Não sei, os pais tipo não estão mesmo na cena. Até porque és completamente apanhado do clima. Também. É impossível uma criança nutrir sentimentos para estes pais. Como é que eles têm sentimentos se nunca tiveram um carinho por parte dos pais? Não podem ter. Sim, mais essa. A partir desse princípio. A mãe também falou, pediu desculpa ao tribunal, okay, por toda a dor que causou aos filhos, e que não queria que os filhos ficassem tristes ou preocupados com os pais porque eles iriam ficar bem. Isto foi o que a mãe disse, tá? Foi as últimas palavras da mãe antes de ser condenada. A Jennifer, que esteve lá, não é? Disse que na altura acreditou nestas palavras, mas depois uma vozinha lembrou do quão bons estes pais eram a manipular. Estavam a tentar dar a volta à cabeça a elas outra vez. 30 anos a ser manipulada, não é? Pronto, foram condenados então em prisão perpétua. Bem feita. Não sei como é que eles estão agora. Não faço ideia. Espero que tenham levado porrada quando chegaram à prisão. Eles estão separados, né? Ele está num sítio e ela está noutro. Sim, mas normalmente, especialmente está nos Estados Unidos, quando há abusos contra crianças, se eles os metem no Gen Pop ou junto com os outros presos, estão fodidos. Eu não encontrei nada, se calhar a dizer o que aconteceu, mas não sei se eles estão vivos, se suicidaram, se não sei. Mas é isso. Outra coisa que depois também foi engraçado. Pronto, isto acabou, né? Supostamente tu pensas, ok, acabou, as crianças estão felizes, maravilhosas e... Só que o governo falhou com as crianças. Sempre. Pronto. E eu não estava à espera de encontrar esta parte, este documentário, que era o pós das crianças, o que é que aconteceu com as crianças, porque normalmente acaba aqui, eles vão para casas de acolhimento e acabou a conversa, né? Yeah. Pronto. Não aconteceu lá muito bem, ou seja, estas crianças foram metidas em famílias de acolhimento, não foi casas de acolhimento, foi famílias. Famílias de acolhimento, sim. Só que em bairros perigosos. Seriously? Ou seja, não tinham comida suficiente. Eles tinham que ir para as igrejas pedir comida, porque acho que lá, como eu disse no início, há muitas instituições que ajudam. Só que o engraçado que era, nesse documentário, que era um inspetor a tentar perceber porque é que não houve ajuda para as crianças, houve um cheque gigante que tinha sido doado para estas pessoas, só que como eram menores não podiam ter acesso. Até a família direta dessas crianças? Não havia, os tios e isso tudo não quiseram ter nada a ver. Phonics. E também não tinham acesso ao dinheiro. Ou seja, estas crianças tinham o dinheiro, mas não podiam ir ter. A primeira coisa era a família direta a acolher as crianças, não era para ir para casas de acolhimento ou famílias de acolhimento. Exato. Phonics. E depois os maiores de idade não conseguiam encontrar trabalho porque não tinham escola, não tinham nada e precisavam de se nutrir porque estavam doentes, não é? Foi tudo muito complicado para eles. A Jordan, que é aquela que depois foi para o TikTok, ela diz que chegou a momentos, porque ela tinha 17 anos, e lá acho que a maioridade é só 21, não? 21. Pronto, ela diz que chegou até a dormir na rua, muitas das vezes, e que algum dos irmãos estavam a lutar pela sobrevivência e nesses bairros tinham sido abusados. Pronto, Phonics. ou seja... Depois desta porcaria toda, para não dizer palavra pior, ainda ficaram nessa situação. A Jordan, então, depois acaba por ser uma influencer no TikTok e acaba por ganhar o seu dinheiro, porque depois, na altura, o TikTok acabava por monitorizar os vídeos dela. Yeah. E ela lá se conseguiu desenrascar. A Jennifer encontra trabalho no McDonald's, não sei qual é que é.
lá consegue arranjar trabalho e consegue sobreviver, mas as outras crianças que nós não sabemos o nome, que não sabemos de nada, nesse documentário dizem então que eles estavam realmente a lutar pela sobrevivência, porque o governo não ajudou em nada, tirou as crianças de lá e agora olha, desenrasquem-se. Sinceramente. Portanto, não tiveram, por acaso, a Jennifer e a Jordan, que é o que nós sabemos, tiveram um final feliz, vá. Não o melhor final Essa que cena elas como é que a mereciam. Jordan não teve acesso ao dinheiro, sendo maior de idade? Tinha quase 30 anos. A Jordan não tinha, a Jessica é que tinha. A Jessica, sim. Eu acho que... e não só... eu acho que... Eu não vi depois o documentário todo, mas eu acho que também foram dados roupas. Aparece mesmo tipo aqueles vídeos, estás a ver, do tipo que tudo, tipo uma bancada toda arrumadinha com roupas e não sei o quê, que nunca chegaram às crianças. Ou seja, fizeram esse plano todo e essas roupas nunca chegaram às crianças. Parece quando foi o incêndio cá em Portugal, aquele incêndio enorme, não lembro onde é que foi. Pedrógão, não é? Pedrógão grande. Exato, Pedrógão grande. Que doaram montanhas coisas e montanhas coisas ficaram a apodrecer em armazéns. Tu ficas tipo, sério? Inclusive canais televisivos, certo? Que acho que foi uma grande cena porque sim, apareceu na televisão. Andaram a ligar para as pessoas, para os canais, para dar dinheiro e depois onde é que está o dinheiro? Não há. Pois. Pronto, não aprofundei muito mais, até porque aquilo que eu estava a falar mesmo era mesmo, pronto, a história deles, mas sei que há documentários então do pós. Eu acompanho a Jordan nas redes sociais e ela na altura estava completamente esquelética. Ela depois também teve uma reunion, um reencontro com o xerife e tudo. Foi giro de ver, eles tipo super felizes. A Jordan já está melhor, mas ela passou tipo, imagina, ela entrou depois nas redes sociais e ela ser tão espevitada e tudo mais, deixou-se também ir muito por isso, estás a ver? E depois também entrou ali numa fase assim um bocado de depressão por causa das redes sociais, mas acho que já está tudo bem. E pronto, gente, a Jordan, pelo menos a Jordan e a Jessica a gente sabe que estão felizes e que estão bem. O resto das crianças não quiseram ser, pronto, não quiseram ser faladas, nem mudaram nomes e tudo mais. E é isso. E é isto, só desgraças. Portanto, fica aqui o aviso. Cuidado, não é com o que vos observa na escuridão, mas é cuidado com aquilo que vocês têm os vossos vizinhos, tá? Porque isto, eles viviam numa casa cheia de casas à volta, tá? Não viviam tipo isolados. Eles viviam numa casa onde imensas casas à volta que até conseguiram captar pelas câmaras de segurança a miúda a fugir de casa. Mas lá está, conseguiam captar fora da casa, dentro da casa nunca tiveram acesso. Yeah. Ai, que susto! Desculpa, ouviste alguma coisa? Ouvi. Sabes o que é que Portugal está a jogar? Ok. Deve ter marcado agora um golo. Eu pensava que foi outra coisa que viu aí, mas ok. Não, foi um petardo lá fora! Isso foi um petardo? Isto foi um petardo! Ok. Pronto, gente do futuro, que já deve saber como é que está o resultado do Exato, jogo. é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é Por sexta-feira. isso nós gravamos há 2 dias atrás. Olha, tens visitas também atrás de ti. Não acredito nisto, a sério. Não, isto não está a acontecer. Pronto, e é isto. Pronto. E pronto. Ficaste parada agora, porquê? Nossa Senhora das Dores. É que eu vi tipo uma sombra a passar aqui. Eu vi. Depois tipo, pá! Anda cá, Puki. Anda cá a apresentar-te. Anda cá. Não sei se ela aparece na câmara. É isto, gente. Pronto, é isto. Foi o episódio de hoje. Tinha que ser caótico. Pronto. Ai, mesmo assim, num episódio de crime, conseguiste sair daqui assustado.
Foi o petardo e logo a seguir foi a cara da Spooky ao teu lado. Está amaldiçoado. Tá. E é isto. Queres dizer a nossa frase? Quero. Para a semana, supostamente, vamos voltar. Esperemos. Supostamente, até porque acho que há aí pessoal que está meio doentado. Infelizmente, e nós não conseguimos controlar essas coisas. Exato. Como não conseguimos controlar as outras 3 semanas que não tivemos episódios. Porque, pronto. Acontece sempre imprevistos e é normal acontecer, mesmo numa equipa grande. Mas já sabem, pessoal. Se tudo correr bem, voltamos para a semana e até lá já. Ia dizer, já sabem outra vez, já não estou a repetir, mas cuidado com o que vos observa na escuridão. Tchau, people. Especialmente a lá da Sara, a cara da Spooky. Que medo. Tchau. Tchau, people.